Dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, eu quero pegar o ensinamento aqui da liturgia diária para a gente começar, depois o ensinamento do diário bíblico, e a gente tirar desses dois ensinamentos, do ensinamento da igreja, o que o texto diz, e nós trazer o que o texto diz para mim. Que é a segunda pergunta. Vamos lembrar, o lecto divino que a gente faz todos os dias é, você lê o texto, você medita o texto, o que esse texto de Jesus apresenta para você. Que a gente já começa a entender o Evangelho. É justamente isso que Jesus está dizendo. Se eu quero permanecer dele, eu ouço a sua voz, eu permito que a palavra dele permaneça em mim. Essa palavra tem a ação e o poder transformadora na minha vida. Ela tem as podas, que é a verdade, vai podar os meus erros, vai podar os meus pecados, vai podar aquilo que não convém para eu permanecer unido a Jesus. Por quê? Porque ele é a videira. Então nós somos os ramos. Nós estamos unidos nele. Neste momento, nós estamos unidos ali com o Senhor. Se eu estou unido com ele, o que eu faço tem que estar de acordo com o que está no nosso Senhor. Porque senão é cortado e lançado fora. E aí você seca, lançado no fogo. Você vai para o caminho de Satanás. Então que a gente possa compreender que eu tenho que estar unido a Jesus. Jesus fazeria isso? Jesus faz isso? Jesus, ele aceita o que eu faço? Se eu errei, o que eu tenho que fazer? Tem que podar. Cortar. Eu fiz errado? E como que eu vou saber isso? Somente fazendo um exame de consciência. Que jeito que a gente faz? Primeira pergunta, o que o texto diz? Segunda pergunta, o que o texto diz para mim? Terceira pergunta, o que me leva a dizer a Deus? E a quarta pergunta, o que o meu novo olhar a partir dessa palavra? Então, conforme a igreja, a liturgia diz assim: Jesus pede que permaneça nele, isto é, em um relacionamento íntimo, sendo nutrido por sua vida para poderem dar frutos para Deus. Diário bíblico. Nós somos os ramos ligados à videira que é Jesus. E recebemos a seiva da sua graça. Pelo batismo, participamos da vida divina. E nossa ligação com ele é tão profunda que sem ele nada podemos fazer. Não existe felicidade verdadeira sem vida de oração, sem a recepção dos sacramentos, sem a prática das virtudes e sem a caridade concreta. Então, querido irmão, permanecer nele, a poda necessária, dar os frutos de que forma? De que forma nós vamos entender mais ainda. Então tem que estar batizado, tem que estar vivendo os sacramentos. Aí eu estou unido a Jesus, tá entendendo? Estamos unidos a ele. Na oração, na prática das orações, nas virtudes e também na caridade. Afastar-se de Jesus e da igreja é como tornar-se um galho seco, sem raiz e sem vida. Jesus quer nos poupar desse sofrimento. Por isso nos convida a permanecer nele, mesmo que seja necessário sermos podados. Aliás, é por medo das podas que tantas vezes nos afastamos de Jesus. Só quem ama corrige. Então, queridos irmãos, com todo esse ensinamento, o que o texto diz para mim? Permanecer em Jesus, que tem a poda necessária. Essa poda necessária dá fruto. E os frutos, um dos frutos dele é
quem ama corrige. Então, se eu amo a mim mesmo, eu aceito a correção, eu me corrijo, eu faço o lectio divino, eu vejo que eu errei, eu vejo que eu preciso mudar. E tem aquela correção também que é aquela correção de amor, que você vê seu filho, aquela situação que você tem que falar, você tem que dizer, e dizer, esse aqui é o certo e esse aqui é o errado. Eu, até mesmo com o teu exemplo, eu fiz isso aqui errado e eu preciso pedir perdão. Tudo isso, irmão, é poda necessária. Então, colocando a mão no nosso coração, eu fiz a seguinte reflexão hoje, que o texto diz para mim. Eu quero permanecer em Jesus, você quer também? Se eu quero permanecer nele, ouvindo a sua palavra, tudo que ele está me ensinando hoje, é preciso eu entender que tem que ter uma poda necessária na minha vida, para que eu possa dar frutos diante do anúncio do Evangelho na minha casa, no meu trabalho. Diante de tudo isso, para que eu possa dar frutos, o que eu fiz de errado ontem, essa semana, que eu tenho que ter mudanças? Eu comecei a analisar, meu irmão, ontem, tudo o meu agir ontem, que nós fomos lá assistir o jogo ontem do Santos, aqui pertinho, né? E assim você vê tudo aquele agir, aquela agitação, é um jogo, tem os nervosismos, tem os momentos, e ali você vai se expondo às regalias do mundo, você vai sendo atingido por aquela pessoa desonesta, por aquela pessoa que quer te defraudar, você vai sendo atingido por tudo aquele mal, até uma mal condução de muitas coisas lá, né? E aí você vê como que naquele momento você fica nervoso, naquele momento você tem uma ação errada, naquele momento você fala algo que não deveria ter falado. E aí, meu irmão, é aí que vem a poda. Será que eu estou certo sendo cristão? Lá no agir perante as pessoas, eu não tenho que ter mudanças? É o que eu coloquei. Aquilo que eu fiz de errado, por exemplo, aconteceu algo lá assim, bem detalhadinho aqui. A pessoa chegou e falou assim, nós pedimos quanto que era o valor de um produto. A pessoa falou, é tanto. Quando nós demos o dinheiro, ela falou assim, eu não tenho troco. Ele falou, não, e o produto de R$5 passou para 10. E era uma coisa tão baratinha, aquilo me indignou na hora assim, me deu um estado de nervo, por causa que eu vi assim um erro, a injustiça de uma pessoa mentir, a cara dura assim, e explorar a gente ali. Mas enfim, aceitemos ali, mas eu fiquei indignado, meu coração já ficou amarrado com aquilo ali. E eu já comecei a meio que murmurar, a minha esposa viu que eu fiquei nervoso com aquilo. Mas aí que tá, irmão, tem necessidade desse nervosismo? Tem necessidade de tudo isso? Então tudo isso eu vou colocando diante de Deus, para que Ele me dê a sabedoria, para que eu saiba lidar com as situações adversas na minha vida, para que todo o nervosismo eu saiba traduzir em mansidão, para que eu saiba viver a graça de saber me controlar, saber viver a graça de viver na paz do meu Senhor. Se tudo isso aconteceu, essa irregularidade, esta situação, que nós possamos colocar nas mãos de Deus, e da próxima vez eu saber dizer não, porque no mesmo momento que tudo isso aconteceu, o meu filho já pegou e já foi consumindo o produto e não deu para devolver diante daquela mentira. Então, na próxima vez, detalhadamente, qual é o valor. Então, assim, nós cometemos erros que o inimigo usou para que tudo aquilo acontecesse, um nervosismo, um estresse. E isso, eu falo para mim, irmão, são pequenas coisas, são pequenos detalhes que o inimigo vai percebendo que a gente fica nervoso, que a gente é atacado, e neste momento que ele vai colocando sementinha. Se a gente não souber lidar com essa situação, ao mesmo tempo depois a gente soube lidar, a gente brincou, mas depois de tudo isso a gente descontraiu e deixamos que a alegria de Deus tomasse conta novamente do nosso coração. Querido irmão, é fácil ser cristão? Não é fácil, mas é bom. Como assim não é fácil, mas é bom? Não é fácil porque a gente tem que passar pela prova, e diante da prova a gente tem que ter a poda, e diante da poda de nós mesmos voltarmos a ser cristão, é você olhar para você, olhar para a tua ação, ver que a tua ação não está certa. Opa, tem que ter uma ação cristã, como eu devo agir, eu devo falar palavrão, não devo, eu devo ficar quieto. No momento que todo mundo fala palavrão, fico quieto. No momento, então, irmão, tudo isso que eu estou falando é um agir de Deus na nossa vida, e nós precisamos entender isso. Se eu não lutar para que isso aconteça na minha vida, para que as podas necessárias aconteçam, eu estou deixando de permanecer em Jesus. Porque eu tenho que permanecer na palavra dele. Eu tenho que permanecer na verdade que vem de Deus. E disso eu tenho uma poda que foi feita para mim. Eu coloquei assim, essa poda, que eu devo colocar diante dos conflitos. Pedir a mansidão para o meu coração. Que eu devo pedir para que eu possa dar frutos de sabedoria. Silenciar e rezar nesse momento que isso acontecer.
É o que eu não fiz ontem. Eu tinha que ter rezado no momento, silenciado e rezado para que eu pudesse vencer o meu nervosismo. Mas a gente vai vivendo e aprendendo, sendo podado. E aí, meu irmão, tem aquela poda lá na tua igreja. Tem aquele momento lá de uma correção. Tem aquele momento lá que você vê algo de errado. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. E nessas horas, o teu coração tem que saber ter o discernimento. Como nós vimos na primeira leitura de hoje. Aconteceu um conflito entre eles. Quem crê em Jesus será salvo. Mas é preciso ser circuncidado conforme a lei de Moisés. Entrou esse conflito no meio deles. O que eles fizeram? Uma reunião para decidir sobre esse assunto. Então eles já começam ali a ter o discernimento como agir no momento de uma pequena discussão. Que nós possamos ir usando tudo isso e guardando no nosso coração o discernir com o agir da igreja, o discernir com o agir do Espírito Santo, o discernir com a presença e a permanência em Jesus Cristo. Senhor, coloque em tuas mãos tudo que nós ouvimos aqui. Que a tua palavra hoje seja nossa oração. Que o discernimento que nós estamos tirando cada momento da nossa vida, Senhor. Que teu Espírito Santo vai conduzindo a cada momento. Para que a gente possa dar bons frutos também. Para que nós possamos agir diante, Senhor, de uma correção. A poda necessária. Que a gente possa viver o amor também da correção do nosso coração, Jesus. E daquelas pessoas que estão perto de nós. Para que possa aprender também a tua verdade. Que se for necessário corrigir, se for necessário falar, Senhor, que teu Espírito Santo conduza também nesse momento. Correção dos filhos. Falar a verdade para os filhos, dizer a verdade. É uma forma de corrigir. Quem ama, corrige. Então, se você tem que falar algo, fala, meu irmão. Fala com sabedoria, peça o Espírito Santo, peça para Deus antes como eu devo dizer, como eu devo mexer com esse coração, para que haja uma mudança de vida. Primeiro é você não fazer o que essa pessoa faz. Por exemplo, você vai corrigir teu filho, você não pode ficar toda hora no celular, mas você fica. Então você vai dar o exemplo primeiro. Eu vou parar de mexer no celular para que eu possa corrigir meu filho também. Isso, irmão, é saber discernir diante de uma correção. E se eu estou falando isso porque o Espírito Santo está agindo, e talvez isso que você tem tentado corrigir o seu filho, ele não tenha aceito porque você está fazendo a mesma coisa. E isso ele percebe e ele tem julgado no coração dele. Se meu pai ou minha mãe faz, eu também tenho o direito de fazer. Mas a partir do momento que você lutou contra teu eu, e você deu um bom exemplo, você deu um fruto. E a partir daquele momento você tem a poda também, você tem a correção, porque quem ama, corrige. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça da verdadeira correção. A correção ligada a permanecer em Jesus. Eu, a minha família, a minha casa, onde eu estiver, eu quero estar junto contigo, Jesus. Permanecer na tua verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado